Olá, sejam bem-vindos a mais um webinar do Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo. Hoje trazemos o tema a importância do cirurgião dentista no ambiente hospitalar. E os convidados para este bate-papo são a doutora Denise Abranches, mestre em odontologia, doutora em ciência e pós-doutora pela Universidade Federal de São Paulo. Possui habilitações de odontologia hospitalar e laser terapia, é professora adjunta da disciplina de cirurgia de cabeça e pescoço da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo e também é coordenadora da odontologia do Hospital São Paulo da Unifesp. Nosso convidado também, o Dr. Sidney Neves, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, mestre em cirurgia bucomaxilofacial, também é vice-presidente eleito da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, coordenador de cursos em cirurgia na Faculdade de Odontologia da APCD, e membro do corpo clínico do Hospital Israelita Albert Einstein, no Morumbi. Doutores, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. Obrigado, David. Obrigada, bom dia a todos. Ter um cirurgião dentista presente no ambiente hospitalar é de extrema importância, tanto para traumas que envolvem a cabeça, o pescoço, quanto para pacientes que estão em tratamento nas unidades de terapia intensiva. Então, atualmente, o profissional pode atuar em diversas frentes. Vamos iniciar o nosso bate-papo com o Dr. Sidney. Doutor, como que o cirurgião dentista ele atua dentro dos hospitais em cirurgias com esta especialidade? Tudo bem, David, obrigado mais uma vez. É uma honra estar participando aqui de mais um webinar do Conselho Regional de Odontologia para os colegas cirurgiões dentistas. E o nosso objetivo aqui hoje é trazer a história, um pouco da história da cirurgia bucomaxilofacial dentro do ambiente hospitalar. Obviamente, nós não vamos conseguir abranger toda a especialidade, porque ela é muito maior do que a nossa breve apresentação. Mas nós vamos falar dos conceitos mais importantes que ajudaram a consolidar essa evolução de atendimento, evolução tecnológica da ciência dentro do ambiente hospitalar e atuando juntamente com demais equipes da área da saúde. A cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial é a especialidade que tem como objetivo principal diagnóstico, tratamento cirúrgico e coadjuvante das doenças, dos traumatismos faciais, das anomalias congênitas e adquiridas do aparelho mastigatório, estruturas anexas e estruturas crâniofaciais associadas. Como pioneirismo dessa história, como as pessoas que tiveram a responsabilidade de consolidar, eu coloquei apenas alguns, porque é uma lista muito extensa, e nós temos por muito pouco tempo hoje aqui para estar falando sobre o início da cirurgia bucomaxilofacial em São Paulo, no Brasil. Então, a atuação muito importante do Dr. João Jorge de Barros, o professor J.J. Barros, na Universidade de São Paulo, ele fez a carreira dele, iniciou estudando no Alabama, nos Estados Unidos, e trouxe já conceitos muito modernos, né? Dr. Mário Graziani, da Santa Casa de São Paulo, teve um trabalho magnífico desenvolvido dentro da Santa Casa, autor de livros. Dr. Gino Emílio Lasco, o professor dos professores, né, ministrou cursos de graduação, especialização em diversas instituições, e também foi um excelente profissional. Não podemos deixar de esquecer jamais o professor Francisco Eugênio Loduca,
que fundou os serviços de atendimento odontológicos, os pronto-socorros odontológicos na rede municipal. Dr. Clóvis Marzola, também autor de muitos livros, o Igar Ribeiro Gandra, também coordenador de cursos de pós-graduação, dos primeiros, aí também um profissional muito capacitado. Então, esses profissionais tiveram aí um grande fardo nesse início da especialidade. As áreas de competência que abrangem a atuação do especialista bucomaxilofacial hoje, nós vamos ter cirurgiões se dedicando à cirurgia ortognática, uma modalidade eletiva de procedimentos, cirurgias eletivas, diagnóstico e tratamento de cistos e lesões. Vamos ter muitos profissionais atuando no tratamento das doenças da articulação temporomandibular, seja ele conservador ou cirúrgico. As lesões de origem traumática, né, a grande atuação no pronto-socorro na área da cabeça, da face, na área bucomaxilofacial. A gente fala, às vezes até confunde, fala cabeça junto, porque a cabeça está junto da face, o crânio está junto da face. Então, muitos dos tratamentos, dos atendimentos no traumatismo de face vão estar envolvidos com a neurocirurgia, o cirurgião bucomaxilofacial e os neurocirurgiões atuando de forma conjunta, porque o traumatismo crânioencefálico vai estar associado à traumatologia na região bucomaxilofacial. Malformações congênitas ou adquiridas dos maxilares e da mandíbula. Tumores benignos da cavidade bucal também vão estar sendo atendidos, seja no âmbito hospitalar, seja no âmbito ambulatorial pela especialidade. Os implantes também, enxertos, transplantes e reimplantes. As biópsias, então aqui também a importância do diagnóstico precoce de doenças e estabelecimento dos planos de tratamento. A cirurgia com finalidade protética e a cirurgia com finalidade ortodôntica também. Então, nós temos aqui algumas atuações da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, vamos falar assim, algumas principais, mas são ainda maiores na totalidade do exercício da especialidade. Aqui nós temos um folder que foi criado aqui pelo Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, e hoje vários colegas de outros conselhos também, no caso aqui, por exemplo, do Distrito Federal, estão também utilizando deles para a divulgação da especialidade. Então, isso daí é muito importante, esse trabalho que foi realizado pela Câmara Técnica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, principalmente voltado para o esclarecimento aí à população sobre a atuação, porque o nome já é difícil, né? Você fala bucomaxilofacial e depois a pessoa fala, mas a população não sabe, você é médico, você é dentista. Então, é uma especialidade que a gente tem uma preocupação muito grande na divulgação que nós somos cirurgiões dentistas de formação e com residência no âmbito hospitalar para a formação completa e necessária ao desempenho dessa especialidade. Então, aqui nós temos apenas para citar um exemplo aí do início da nossa atividade, que foi a traumatologia. No caso aqui, nós temos do lado direito da tela esquerda do paciente a colocação de uma placa e parafuso, as radiografias que avançaram hoje o diagnóstico das fraturas para as tomografias computadorizadas da face. E desde a época do René Lefort, que classificou em 1901 as fraturas do terço médio da face, essa história do estudo do melhor tratamento dessas fraturas não parou de evoluir. Então, nós tivemos uma primeira etapa ao tratamento com fio de aço e depois, na década de 70, que aqui nós temos
a citação do professor Joaquim Pren, que fez o primeiro curso de fixação interna rígida, que é realmente um divisor de águas no tratamento das fraturas faciais dentro da especialidade, o conceito de fixação interna rígida foi estabelecido, diminuindo o tempo de internação desses pacientes e melhorando aí o rápido retorno às atividades. E aqui no caso, na tela do lado direito e esquerdo do paciente, nós temos uma fratura de mandíbula, né, exemplificando, e aí em loco a placa e o conceito da fixação interna rígida, tratando essa fratura mandibular, permitindo que esse paciente não fique com a boca tanto tempo bloqueada, e aí levando ele a uma condição muito melhor de retorno ao trabalho e à sua vida, às suas atividades. Então, no Brasil, nós tivemos um avanço importante na década de 90, com a criação do rol de cobertura mínimo pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, estabelecendo os tratamentos para as fraturas faciais e os materiais, né? E aí esse conceito também está em grande evolução. Aqui nós temos também as lesões, são os achados radiográficos. Muitas vezes o paciente chega e nem percebe que ele tem uma lesão, porque é assintomática, crescimento silencioso, e quando vai ver, apresenta aí, no caso, como o apresentado aqui, um volume muito grande, um queratocisto envolvendo um terceiro molar retido, e aí você tem uma fragilidade da estrutura mandibular, estando ela muito suscetível aí a uma fratura patológica. Então, esse paciente realizado o tratamento na nossa especialidade. Infecções odontogênicas, de origem odontogênica, no caso aqui à esquerda da tela, nós temos no ápice de um terceiro molar uma lesãozinha circunscrita, radiolúcida, e que levou a um problema nessa tomografia computadorizada, e você, do lado esquerdo, você pode ver umas bolhas negras aí, que são a atividade de bactérias anaeróbias, levando ao aumento do espaço cervical desse paciente por um processo infeccioso, existiu um estreitamento da coluna de ar e as vias aéreas comprometidas. Esse paciente começou com uma infecção odontológica, e essa evolução é muito rápida dessas infecções, no caso aqui das anginas, né, envolvendo o espaço lateral da faringe, de evolução muito rápida, e esse paciente obrigatoriamente tem que ficar internado para receber a antibiótico terapia pela via endovenosa, principalmente com cobertura para os anaeróbios, que proliferam de uma forma rápida, debilita demais o paciente, tem dificuldade de deglutir, tem dificuldade de se alimentar, fica dispineico, com dificuldade respiratória. É todo um quadro desfavorável, e esse paciente, em poucas horas, em poucos dias, se não tratado, ele pode entrar em óbito de uma maneira muito rápida. Então, a bucomaxilofacial tem o seu papel consolidado, porque a origem, a etiologia desse problema é a origem odontológica, e como que um cirurgião não poderia ter a formação odontológica para estar atuando nesse tratamento? É muito importante saber como extrai, uma vez que envolve os dentes, né? E também tem que estar integrado no hospital. Nessa situação clínica, nós utilizamos uma ultrassonografia intraoperatória, porque a região cervical é muito vascularizada. Então, você também tem que estar conceitualmente preparado para estar dentro de um centro cirúrgico, dentro de uma UTI, e conversar com os médicos de uma forma de igual para igual. A correção das deformidades dentofaciais, através da cirurgia ortognática, é uma das atuações mais importantes do cirurgião bucomaxilofacial, e ele vai fazer o tratamento colocando essas arcadas dentárias. Primeiro, o colega ortodontista faz o nivelamento, a desinclinação compensatória, depois o bucomaxilo
movimenta os segmentos e devolve de novo uma harmonia para o paciente. Aqui no caso dessa radiografia, nós vemos uma hiperplasia de côndilo, uma situação que leva também a uma alteração transversa da face, e esse paciente, além de fazer a correção dessa hiperplasia, ele também tem que corrigir o terço médio para ter restabelecido aí a harmonia facial dele. A oclusão, no momento, muito debilitada desse paciente, ou seja, não é só estética, é principalmente uma nova relação funcional que nós vamos estar devolvendo ao paciente através da cirurgia. Aqui é restabelecido o posicionamento das arcadas dentárias e também, depois de feito o procedimento cirúrgico, e aqui um controle pós-operatório de 10 anos, mostrando esse paciente totalmente reinserido à sociedade, uma face mais harmônica e uma relação de funcionalidade oclusal muito mais eficiente. E aqui também nós vamos ter uma atuação como os acidentes e complicações oriundos do consultório odontológico. No caso aqui, por exemplo, uma extração de um terceiro molar, que nós vemos do lado direito da tela, esquerdo do paciente, um terceiro molar, o 28, que na radiografia superior, ele se apresenta bastante próximo ali do seio maxilar, e na radiografia inferior, esse elemento, após a tentativa de exodontia, foi parar no seio maxilar. E aí, a necessidade também de um suporte, uma retaguarda hospitalar para essas situações complicadas, que aí já envolve a necessidade do acesso à antrostomia na parede anterior do seio maxilar, através do acesso clássico de Caldeolux, para remover o terceiro molar que estava dentro do seio maxilar e melhorando aí a condição desse paciente que certamente evoluiria para uma sinusopatia. Essa história foi construída, aqui nós temos, quando eu comecei no ambiente hospitalar, ainda eu via o remanescente de alguns equipamentos da década de 60, os centros cirúrgicos eram simples, né? E nós começamos nessa época. Depois, na década de 80, do lado esquerdo, o Brasil começou a produzir equipamentos, e hoje, atualmente, do lado direito da tela, aí nós podemos ver os equipamentos importados de ponta, principalmente dos hospitais privados, que, graças a Deus, evoluiu muito. Então, hoje a cirurgia bucomaxilofacial, ela é facilitada. Nós temos ao centro aí, esse equipamento é uma bomba de infusão. Basicamente, hoje a anestesia, os anestesistas utilizam muito do Propofol, que é uma droga que tem um efeito maravilhoso na anestesia geral, e esse paciente volta muito rápido, muito consciente, sem ressaca, após esse procedimento. E com toda a segurança, do lado direito nós temos a monitorização. Eu brinco com os pacientes, falo que parece um videogame, porque é muito completo o sistema de alarmes e monitorização durante todo o período que esse paciente fica sob anestesia. Então, hoje em dia, evoluiu demais essa parte, e também de equipamentos que estão periféricos ali, no caso, a magnificação de imagem. Nós podemos usar também hoje, ter disponível microscópio também na ressecção de tumores, são muito interessantes, a gente costuma também utilizar, e aí vai dando, é o mesmo equipamento utilizado pela neurocirurgia, vai dando uma ênfase melhor nas abordagens, uma melhor produção, e num contexto atualizado do cirurgião bucomaxilofacial. As cirurgias da ATM são diversas, desde o reposicionamento do disco articular, quando tem indicação cirúrgica, até as próteses de ATM totais, quando a destruição é muito maior, no caso de um tumor, por exemplo. Os atendimentos de forma multidisciplinar são a base e o pilar dessa nova especialidade.
uma vez que foi completamente estabelecida a área de atuação do bucomaxilofacial, que respeita e é respeitado pelas demais áreas da saúde, fazendo parte do conceito da multidisciplinaridade no atendimento em saúde. O cirurgião dentista, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, ele consolida essa relação multidisciplinar com demais especialidades odontológicas que também dividem o ambiente hospitalar. No caso aqui, eu aguardando para entrar em procedimento com o meu otorrino fazendo a cirurgia na especialidade de otorrinolaringologia, nós costumamos trabalhar junto quando tem as sinusopatias de origem odontogênica, e esse paciente tem um corneto hipertrófico, tem um desvio de septo, tem um ósteo fisiologicamente obliterado, ele tem histórico de sinusite prévia de repetição, e aí quando você tem uma infecção dentária nessa região, você tem a realimentação desse quadro de sinusite. Enquanto não for tratar também o procedimento odontológico, a gente costuma fazer muitos procedimentos em conjunto, fechamento de fístulas orontrais e bucosinusal, e isso é feito de uma maneira maravilhosa, trabalhando com as equipes integradas. E, por último, eu ia fazer um breve relato também. Toda essa padronização de materiais e evolução tecnológica levou, em alguns momentos, a necessidade de fazer diretrizes regulatórias valorizando boas práticas. Nós tivemos, em 2016, na Agência Nacional de Saúde Suplementar, a pedido do então presidente, o Dr. Cláudio Miak, e fizemos uma inserção à Câmara Técnica de Cirurgia no relatório final do grupo de trabalho GT-OPME da ANS em conjunto com a Anvisa. Essa publicação está aqui de fácil acesso no site da ANS, esse material está super divulgado, em que nós preconizamos boas práticas na utilização de dispositivos médicos implantáveis, os DMIs, o que valoriza muito o trabalho do cirurgião bucomaxilofacial, aquele que atua, diagnostica, que tem a sua qualidade, a meta do seu tratamento. Então, nós tivemos o apoio também do Conselho Regional de Odontologia, divulgando o exercício das boas práticas. É o melhor tratamento possível, dentro de um custo que seja viável e utilizando materiais pertinentes. Esse balizamento desde 2016 só recebeu elogios por parte das agências reguladoras e a consolidação do trabalho do cirurgião bucomaxilofacial dentro dos hospitais nessa era mais moderna. Aqui o nosso agradecimento ao nosso grande presidente da Câmara, o primeiro presidente da Câmara Técnica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, o Dr. Francisco Eugênio Loduca, que foi responsável aí pela implantação de todos os pronto-socorros odontológicos na cidade de São Paulo e coordenou o programa de residência no Hospital do Tatuapé durante muitos anos, professor da Universidade de São Paulo, uma pessoa maravilhosa, que faleceu 14/11/2020 em plena pandemia, e muitas pessoas não puderam acompanhar a despedida digna que esse grande trabalhador e defensor do ideal do cirurgião dentista no hospital teve. Então está aqui a nossa homenagem para ele. Os contatos para eventuais, está aqui o nosso e-mail também, eventualmente para demais dúvidas possam ser encaminhadas através desse e-mail. E gostaria de agradecer ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, mais uma vez, o convite, um honroso convite para estarmos falando de uma forma, desculpe, uma forma rápida, mas é que o tempo é curto e a gente fica empolgado porque a gente ama o que faz, ama essa profissão, ama essa especialidade. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela participação, Dr. Sidney Neves. A gente já volta a falar porque temos perguntas aqui de quem está participando conosco deste webinar, mas nós vamos falar agora
com a doutora Denise Abranches. Ela vai falar um pouquinho para a gente também sobre o atendimento destes pacientes pelo cirurgião dentista dentro das UTIs. Doutora, é com a senhora. Olá, muito obrigada. Quero saudar ao Conselho Regional de Odontologia, em nome de São Paulo, em nome do doutor, nosso querido amigo, nosso presidente, que nos honra convidando para esses assuntos tão pertinentes neste momento, não é? E professor Sidney deu uma aula, como ele falou, curta, no entanto, consolidou a importância da especialidade de cirurgia bucomaxilofacial. E eu vejo, 24 anos que trabalho dentro do Hospital São Paulo, que coordeno todo o hospital, além das 5 UTIs que temos, via o quanto foi fácil para nós, odontólogos, cirurgiões dentistas, da odontologia hospitalar, podermos atuar entre as disciplinas multidisciplinares, né, pela questão dessa, que eu disse para o professor Sidney, a questão da pavimentação que a Bucomaxilo fez com muita capacidade, com muita competência, e que mostrou dentro do ambiente hospitalar a importância do cirurgião dentista. A minha área é uma área de odontologia hospitalar, ela é uma área que nós vamos falar sobre qual a atuação desse cirurgião dentista dentro desse âmbito. Menciono que nós não somos uma especialidade ainda, estamos caminhando para tal especialidade. Nós temos cursos de pós-graduação frente ao MEC, que consegue sua habilitação. No entanto, frente aos conselhos, tanto regional quanto federal, nós iremos caminhar para uma especialidade para podermos executar as nossas competências, das quais não se conflitam com a bucomaxilofacial. Pelo contrário, nós aprendemos muitíssimo com a atuação desse cirurgião dentista, que traz o seu conhecimento já de muitos anos e traz para nós os caminhos livres, porque eles que tiraram todas as pedras para nós passarmos, né? Os outros profissionais também que atuam, os pacientes especialistas em pacientes com necessidades especiais. E eu começo a minha apresentação fazendo essa menção que as nossas opiniões e conceitos emitidos durante essa palestra são de inteira responsabilidade nossa e não representam a posição institucional do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, qual é estabelecida por manifestação de conselheiro eleito, né? De conselheiro eleito. Portanto, dito isso, eu começo a minha apresentação com essa imagem de pé, porque a maioria dos nossos atendimentos é à beira do leito. Eu digo todos os colegas, Keller de Martini, que é meu assistente dentro do Hospital São Paulo, que todos conhecem, que é um desbravador da odontologia hospitalar, mas em nome dele também quero saudá-lo, porque ele está junto comigo, é meu braço direito, e nós trabalhamos muito pela odontologia hospitalar, porque é uma área de atuação jovem, não é? Assim como o professor Sidney travou muitos caminhos de forma brilhante, teve a oportunidade de estar com o professor, nosso mestre Loduca, e teve esse privilégio de ter o conhecimento e adquirir para poder multiplicar esse conhecimento para os seus alunos, para os seus pacientes, e assim como todo, eu gostaria de reverenciá-lo também. E a odontologia hospitalar, ela chegou para cuidar do paciente e eliminar o foco infeccioso, que foi o principal objetivo da odontologia hospitalar. Nós temos
por exemplo, no Hospital São Paulo, quase 700 leitos. E os nossos pacientes são pacientes de média e alta complexidade com comorbidades. Portanto, sempre há repercussões na cavidade bucal. Então, a odontologia hospitalar começa muito na área da oncologia. Aqui, como eu estou falando, a gente sempre, de pé mesmo, havendo consultórios dentro do hospital, nós temos o consultório montado com a cadeira, com todas as condições para fazer o atendimento com um paciente que não está mecanicamente ventilado, mas está apenas em unidade de enfermaria, que pode se locomover pela maca até o consultório para podermos fazer uma extração. São procedimentos, como eu mencionei para vocês, procedimentos de eliminação do foco infeccioso. É um paciente já muito grave. Então, a nossa função de eliminar esse foco infeccioso, ela contribui muitíssimo para a recuperação desse paciente. E nós começamos muito, mesmo e com impactos fortes dentro da oncologia, com os quimioterápicos, que são muito estomatotóxicos para a cavidade bucal, de acordo com o que é administrado perante a doença que a oncologia trata das leucemias. E essa mucosite, que tem vários graus, ela, uma vez chegando nesse grau 4, da qual mostra essa imagem, o paciente já não come, ele já entra para uma nutrição parenteral. E ele não come, ele tem muita dor, e nós tivemos que entrar, eu falo nós tivemos, mas eu comecei essa odontologia dentro do Hospital São Paulo na oncologia, porque eu sabia que na oncologia eu poderia ter impactos muito mais visíveis frente à equipe médica, à equipe multiprofissional. Então, é um paciente que já está muito grave, que ele está com a leucemia. E com a boca nessas condições, ele tem muitas dores, ele não se alimenta, ele tem essa alimentação parenteral, ele é uma alimentação muito cara pelo SUS. Eu atuo somente pelo SUS, sempre trabalhei no Hospital São Paulo, desde que me formei, criei e fiz toda a minha carreira dentro do Hospital São Paulo, portanto, não conheço outro ambiente, né? Sentar numa cadeira odontológica é um luxo para mim, a verdade é essa. E nós minimizamos muitíssimo essa questão da mucosite oral, uma vez que ela é muito severa e ela corrobora muitíssimo também para o agravamento desse paciente, né? E nós iniciamos com uma laser terapia aqui de baixa potência, porque a laser terapia ela promove uma reorganização celular, libera TM, ela promove a cicatrização, ela previne a mucosite oral. Então, eu entrego para o oncologista e para a equipe um paciente com a boca saudável, com a boca com condições de se alimentar, e promovo, com isso, uma deshospitalização, por exemplo, de até 3 dias. Quando nós estamos falando de SUS, nós estamos falando de liberação de leito, de redução de custos de medicação, mas, sobretudo, na qualidade de vida desse paciente. Como é possível ficar com um paciente nessas condições, com uma boca que de uma mucosite vai para outras, que evolui para outras doenças muito mais graves, mesmo ele fazendo o transplante de medula óssea, né? E nós temos esse dever de cuidar da boca, né? A cavidade bucal é a nossa competência. Portanto, nós temos essa obrigatoriedade. Onde tem dentista, não tem mucosite. E isso na oncologia houve um impacto importantíssimo. Na laser terapia, nós atuamos não somente na mucosite. Após iniciarmos na oncologia, nós
começamos a atuar também em outras áreas do hospital, porque nós temos transplantes além da medula óssea, nós temos o programa de transplante de órgãos sólidos, como rim, fígado, coração, nós temos os transplantados de todas essas áreas, mas nós temos também os pacientes da infectologia. Então, a odontologia hospitalar acaba exercendo várias áreas, e eu quero dizer aqui para todos que estão nos assistindo, eu imagino que são nossos colegas de todas as áreas e muitos alunos de graduação que pretendem escolher uma área de atuação, para mostrar que nós somos um só. Uma vez que somos cirurgiões dentistas, estamos ali naquele momento, dentro da UTI, nós temos que resolver aquela questão. Se eu não consigo, eu não tenho essa habilidade, eu tenho que chamar e pedir ajuda para um colega. E muitas vezes é o bucomaxilo que está junto conosco, né? Eu, com um hospital com 7 UTIs, com 700 leitos e 5 UTIs, é muito difícil ter dentistas, sequer o luxo de ter bucomaxilos tão capacitados, porque eles sempre estão no âmbito do centro cirúrgico, na UTI também. Mas, com essas lesões desses pacientes que são muito imunossuprimidos, são pacientes com lesões que são ocasionadas com plaquetas muito baixas, com sangramento, eles com um tubo, eles mordem na língua, a gente tem que suturar essa língua, às vezes colocar o protetor labial, nós temos que realizar, como eu estava mencionando aqui, as extrações de urgência, porque esses pacientes são pacientes SUS que chegam ao hospital com a condição de saúde bucal muito desfavorável. E eles têm, portanto, uma condição dental muito ruim. E as extrações são absolutamente, quase que a maioria dos procedimentos. Isso em beira de leito, porque o paciente já foi entubado. Às vezes ele já engoliu até o dente. Mas uma vez que ele está com um problema periodontal, tem muita mobilidade, nós temos que extrair esse dente com o perigo dele poder broncoaspirar esse dente e causar, inclusive, o óbito desse paciente. Devo ressaltar que essa condição é uma condição de urgência, às vezes de emergência dentro da UTI. Nós não temos condições de planejar. Ela acontece, é o paciente que chega e já sobe para a UTI, já é entubado, e é a equipe multiprofissional. E nós fomos muito bem recebidos na equipe multiprofissional de todas as áreas da saúde dentro do hospital, por podermos colaborar dentro da nossa expertise, que é a saúde bucal, porque a saúde é uma só, não é? E nós temos que eliminar o foco infeccioso de maneira muito competente, para que essa equipe médica tenha esse paciente em condições favoráveis e de nenhuma infecção de origem odontogênica, para esse paciente se recuperar, não é? Aqui, como os focos infecciosos, como eu estou falando para vocês, é sempre de pé, é sempre fazendo ali o que a gente, às vezes, não tem condições de fazer no consultório, onde temos todas as 4, 5, 6 mãos à nossa disposição para fazer um procedimento. À beira do leito é tudo limitado, a gente tem, às vezes, vários equipamentos para podermos realizar procedimentos, mas nós não temos tudo. Nós fazemos o que nós conseguimos fazer, mas ressaltando a importância da segurança desse paciente que está dentro da UTI, que ele está entubado, ou seja, mecanicamente ventilado, está usando drogas vasoativas, medicações anticoagulantes, ou seja, não é um paciente do consultório que a gente conhece, é um paciente de alta complexidade. Qualquer ação errônea aqui
ela evolui para a gravidade desse paciente e, às vezes, até a morte. Então, é de uma importância o cirurgião dentista que quer atuar dentro da área da odontologia, seja na bucomaxilo, seja na área da odontologia hospitalar, que logo será uma especialidade da qual todos que queiram atuar poderão ter essa oportunidade. Esse paciente ele precisa ter esse atendimento de qualidade, e nós temos esse dever, porque nós temos o conhecimento da cavidade bucal, das lesões da boca, das lesões contagiosas, infecciosas. Agora mesmo nós estamos com 12 pacientes com a monkeypox, ou seja, 12 pacientes que chegaram com lesões até parecidas com herpes, mas não era, afta, mas para exame foram positivas, com PCR, com o sequenciamento de RNA, foram verificadas, ou seja, nós temos muitas lesões de pacientes que estão internados que têm essas manifestações na boca, sobretudo os pacientes que fazem uso dos imunossupressores, né? E não se atém somente a uma lesão pequena, são lesões que acometem toda a cavidade bucal e todo o sistema do paciente como um todo, porque baixa a resistência imune, ele como imunossuprimido causa outras comorbidades, e isso o cirurgião dentista tem que ter conhecimento das medicações que são administradas, do conhecimento das imagens, do conhecimento dos exames laboratoriais. Então, os pacientes hemofílicos, nossos pacientes são esses, né? São pacientes de média e alta complexidade. Então, não dá para atuar somente chegando lá, vou extrair um dente. Eu tenho que discutir com toda a equipe médica, a equipe da enfermagem, a equipe do plantão, dos pneumologistas, dos intensivistas, porque dos anestesistas. Uma vez eu fui extrair dentes de uma criança na UTI e ela rebaixou, porque ela quase que a gente perde a paciente, mas a responsabilidade é nossa, porque não tinha como subir para o centro cirúrgico, mas ela tinha uma doença Dowdy-Walker, é uma doença genética, e os dentinhos mastigavam a língua, eram dentes descidos e muito afiados, e mastigavam a língua e ela estava sendo sedada para não mastigar a língua, estava tomando sangue, né? Porque estava perdendo muito sangue. O sangramento era... Como a gente resolve isso? Tivemos vários profissionais de área da otorrino, da dermato, da otorrinopediatria, da odontopediatria, uma equipe toda, e alguém tem que tomar decisão para que possamos fazer. São pacientes com doenças genéticas, com uma probabilidade de muitos anos, de poucos, né, eu diria de poucos anos de vida, mas nós temos que dar condições para esse paciente se alimentar adequadamente para se recuperar. Então, a decisão, uns queriam fazer botox, outros queriam colocar uma proteção, mas nós estamos falando de uma criança de 3 anos, né? Então, a decisão que eu tomei era de extrair os dentes descidos, que foi com o consentimento dos pais, e que foi a solução para ela se alimentar e não ficar o tempo inteiro sedada. Então, aí, assim que extrair os dentes, mas ela rebaixou, teve que ser entubada, ou seja, é muito arriscado também quando a gente toma decisões e das quais temos que assumir dentro de um hospital público, que a gente nem tem condições de ter, às vezes, uma sala de centro cirúrgico que seria adequada para a gente poder fazer, né, esses procedimentos.
Portanto, eu quero mencionar o quanto a odontologia hospitalar caminha junto com as outras especialidades dentro do hospital, né? Que é necessário esse conhecimento, é necessário discutir com os outros profissionais o nosso conhecimento e a gente troca as experiências, né? Aqui mencionar para vocês que as leis da odontologia estão. Nós temos uma lei federal tramitando no Senado, já tem lei estadual que está em vigor, já foi aprovada, aqui em São Paulo também já foi aprovada, em Santos, quando o nosso presidente, Braz Antunes, era vereador, que nos convidou gentilmente, a mim e a Keller, para podermos falar da odontologia, foi ele que implementou a lei da odontologia hospitalar, mostrando a importância e fazendo lei, né, a presença do cirurgião dentista dentro das UTIs. E isso foi pioneiro do nosso presidente. E eu fico muito feliz de ter feito parte desse momento histórico da odontologia como um todo, pela valorização da odontologia, mas pela luta, né? Somos desbravadores, como disse o professor Sidney, e somos mesmos, porque nós estamos entrando num ambiente que é um ambiente da medicina, que sempre foi. E lá chegamos e aprendemos muito com todos eles, com a enfermagem, sobretudo, com os enfermeiros, com as fisioterapeutas e demais, os psicólogos, ou seja, é multiprofissional. Dentro do hospital, eu não consigo fazer sozinha um procedimento, porque todos estão com alguma comorbidade. E essas leis precisam ser implementadas para que quem escolhe ser um especialista, estudar a odontologia hospitalar, tenha direito de poder esteja qualificado e que possa atuar somente dentro do hospital, como eu faço, né? Minha vida toda é dedicada ao hospital, nunca tive consultório, né? E você aprende muito, você entra muito em áreas, como eu disse, que não são suas. Na estomatologia, por exemplo, muitas doenças infecto-contagiosas, das quais a gente tem que cuidar naquele momento. Eu não tenho um estomatologista ali de plantão para mim, e eu não tenho um buco ali para mim o tempo todo. Você tem que resolver, é o nosso dever. Somos cirurgiões dentistas. Se eu não sei resolver, eu busco ajuda de um colega, de outro hospital. Eu tenho vários, nós temos vários, um relacionamento harmonioso dentro do conselho, da APCD, da ABCD, ou seja, são vários colegas que a gente liga, a gente faz uma descrição do caso, troca uma ideia para resolver a questão. O mais importante é o bem-estar do paciente, é a cura do paciente. Dar condições para que ele saia do hospital em plena saúde. E isso depende da boca, depende de nós. Portanto, eu espero muitíssimo que essas leis estejam em vigor brevemente. A nossa especialidade já também resolvida. Aqui, como eu mencionei, as resoluções que foram feitas desde então, que determinou o que seria o habilitado, né? Primeiramente, o habilitado, somente o habilitado em odontologia hospitalar pode atuar como cirurgião dentista em odontologia hospitalar, né? Não pode ser só o cirurgião dentista sem nenhuma habilitação, né? Que tem habilitação em laser terapia, que são muitas áreas que a gente atua. Aqui eu já mencionei para vocês que isso tem resoluções no Conselho Federal de Odontologia, que a presença desse dentista na equipe multiprofissional previne essas infecções, eliminando essas infecções de origem odontogênica e que aumenta, né, a qualidade de assistência à saúde do paciente, promove a economia para as instituições hospitalares, ou seja, o gestor hospitalar é um gestor que precisa de resultados, né? E se nós podemos promover a eliminação do foco infeccioso, diminuindo antibiótico, diminuindo
medicações de alto custo e deshospitalizando este paciente, ou seja, desocupando esse paciente com saúde já recuperado, para outro paciente que já está grave também poder chegar, nós temos que atuar de maneira muito com harmonia com a gestão do hospital. E isso a gente mostra com números. A gente não mostra apenas com as nossas ações, nós mostramos com os gráficos, com a diminuição das infecções, como aqui apenas a evolução, que às vezes nós temos que fazer, eu não consigo nem chamar um buco para fazer uma drenagem de abscesso, mas a gente tem que fazer naquele momento, porque esse paciente pode evoluir para uma septicemia de origem odontogênica, não é? Aqui eu entro apenas para mostrar para vocês que nós temos dentro dos protocolos de higiene bucal, que a enfermagem tem, que todos vocês conhecem, mas nós temos também, que eu introduzi dentro do hospital, junto com o Keller de Martini, esse suctor de saliva, que é um suctor que eu não tenho o meu mouse aqui, mas aqui o suave, que é essa esponjinha, e do lado oposto é onde a gente conecta o suctor do vácuo do leito do paciente. E mais para frente, onde tem uma asinha aqui, tem um orifício. Quando eu aperto, então eu coloco dentro do... Eu vou fazer, acho que próximo vídeo, a próxima demonstração, é como atua. Você molha, embebe essa clorexidina a 0,12% e você aspira esse paciente, promovendo uma higiene bucal causada pelo biofilme, que é imenso, ou seja, é uma boca que tem diversos patógenos, vírus, bactérias, fungos. É um paciente que está com a boca muito ruim e eu tenho que promover essa higiene bucal com a nossa expertise, não somente com a expertise que tem as equipes de enfermagem, mas que eu posso também visualizar, diagnosticar e tratar alguma lesão da qual nós temos essa competência, né? Aqui só a pneumonia bacteriana, que eu queria mencionar, que com as nossas ações diminuindo com esses protocolos de higiene bucal, nós temos vários estudos que mostram a diminuição da pneumonia bacteriana, aquela pneumonia de 24 horas, de 48 horas, a pneumonia das bactérias que saem pela cavidade bucal e vão se instalar lá no pulmão, causando essa pneumonia bacteriana. A perspectiva da odontologia hospitalar, que é a habilitação hoje, é tornarmos uma especialidade. E eu creio muitíssimo que isso aconteça brevemente. Eu agradeço imensamente a todos vocês, as perguntas ficam à disposição. Muito obrigada a todos. Aqui agradecer a todos os nossos parceiros, começando pelo Conselho Federal, o Regional e o nosso Conselho Regional, sendo conduzido de forma magnífica pelo nosso presidente e que traz para nós informações muito importantes nesse momento de tanta necessidade do cirurgião dentista dentro do hospital. Obrigada. Muito obrigado, doutora Denise e doutor Sidney abordaram de uma maneira muito prática a atuação de um cirurgião dentista dentro de um hospital. Foram muito práticos nessa explicação, tanto na atuação do cirurgião dentista na UTI, quanto também no centro cirúrgico. Doutor Sidney, nós temos perguntas aqui, porque nós temos acadêmicos que acompanham o nosso webinar aqui do CROSP, e a pergunta é como que ocorre a inserção desta especialização nos hospitais? Para aquele acadêmico que já pensa em atuar dentro dos hospitais, qual que é o caminho que ele deve seguir? Eu gostaria que o senhor também pontuasse a questão da importância do estágio, que foi o que a doutora Denise também trouxe na fala dela. Sim, é muito importante e nós recebemos sempre comunicado dos acadêmicos
referente a um gosto de poder estar atuando na especialidade de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Qual é o caminho, né? Então, nós temos no Brasil cursos de especialização e temos também residências, né? No ambiente hospitalar. O aluno vai cumprir tanto cirurgias ambulatoriais, né, vai se estender aí na casuística, principalmente relacionada a dentes retidos, impactados, na mandíbula, na maxila, tratamentos esses que são feitos sob anestesia local, e também vai ter toda aquela parte hospitalar dedicada no plantão do pronto-socorro, desde a entrada do paciente com traumatismo na face, em que tem aí fraturas, diagnóstico de fratura, diagnóstico de lesões também, e as correções das deformidades dentofaciais também. Existe uma incidência grande nesse regime hospitalar, normalmente hospitais públicos, né, onde tem também uma questão aí que o residente é muito bem-vindo para ajudar a tocar o serviço, para ajudar nos atendimentos no SUS, e aí ele vai se efetivamente, em 2, 3 anos aproximadamente, fazer a carga horária necessária para ter aí o seu título de especialista depois. Muito obrigado, doutor Sidney. E uma pergunta também agora para a doutora Denise. Doutora, um acadêmico pergunta aqui sobre o uso da laser terapia na UTI. Em quais casos? A senhora pode pontuar rapidamente para nós, por favor? Sim, a principal manifestação bucal do uso do laser é a mucosite, a própria mucosite oral, em vários, no grau 1, no 2, 3 e no 4, que ele já nem alimenta. Mas nós temos as lesões de herpes, quando o paciente está imunossuprimido, então nós utilizamos a laser terapia de baixa potência, né? Quero ressaltar, nós utilizamos a cicatrização para por exemplo, o paciente, quando está entubado, ele está muito tempo entubado, as comissuras labiais são muito lesionadas, e nós utilizamos este laser para cicatrizar, porque a laser terapia promove essa cicatrização, né, essa reorganização celular, essa cicatrização com muita mais eficiência e, consequentemente, mais confortável para o paciente, né? A liagem também, eliminando a analgesia, se ele tiver uma doença, alguma lesão que não seja somente essas que eu mencionei, mas são diversas outras, os lábios, os pacientes que estão com baixa plaqueta, né? São pacientes que sangram o lábio, têm feridas no lábio, fazemos o laser, a gente promove aquela cicatrização desse laser, uma vez que ele já está não mais com as plaquetas tão baixas, mas aí a gente recupera esse lábio. Enfim, tem infinitos procedimentos que nós podemos utilizar, a laser terapia dentro da UTI, não somente, mas também nas unidades de internação, que é o paciente que não está entubado, mas ele tem lesão de boca. E essas lesões de boca, com a laser terapia, tem um sucesso comprovado, e isso cientificamente, né? Não é uma experiência que nós fazemos no hospital. O acadêmico pode procurar vários artigos falando da eficiência da laser terapia de baixa potência em lesões de cicatrização em cavidade bucal. Quero agradecer a participação dos nossos convidados hoje, a doutora Denise Abranches e também o doutor Sidney Neves, que participaram conosco deste bate-papo, que ressaltou a importância do cirurgião dentista no âmbito hospitalar, né? Que, como a doutora Denise falou, muita gente não sabe que o cirurgião dentista atua dentro de um hospital. Doutora Denise, muito obrigado pela participação. Agradeço muitíssimo.
professor Sidney Neves, sempre um mestre para trazer para nós essa introdução da bucomaxilo, e que eu vejo com muita admiração, porque a odontologia hospitalar, como eu mencionei no início, foi puxada pela mão do bucomaxilo. Isso foi muito importante, é muito importante, e não esquecemos nunca desse desbravamento e dessa iniciação da odontologia no âmbito hospitalar. Então, doutor Sidney, professor Sidney, que eu gosto de referi-lo, eu estendo o agradecimento da odontologia hospitalar a todos os cirurgiões dentistas bucomaxilofaciais que nos ajudaram muitíssimo a estarmos dentro do hospital e colaborando com o que nós podemos oferecer nas equipes multidisciplinares. E agradecer a todos os espectadores e a organização desse webinar importantíssimo nesse momento, e fico à disposição para um próximo, e falarei menos, com certeza, prometo, viu, Ailton? Também agradeço, doutor Sidney Neves, pelas contribuições. Muito obrigado, viu, doutor, pela participação aqui no nosso webinar. Obrigado, David. É sempre muito importante. Agradeço as palavras carinhosas aí da minha querida amiga Denise, professora e incansável membro lutando aí pela odontologia hospitalar, juntamente com o Keller, nosso amigo querido também. E agradeço a oportunidade de trazer um tema tão relevante aí para os novos colegas que estão começando a ingressar na especialidade ou estão com vontade de ingressar, tanto na odontologia hospitalar como na cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Foi uma história que muito nos honra vestir essa camisa hoje, que foi, não começou, como você mesmo falou, Denise, neste ano, neste momento, mas com muito trabalho dos pioneiros, conforme nós mencionamos anteriormente. Um grande abraço a todos e agradecemos ao Conselho mais uma vez pela oportunidade. Grande abraço. E eu quero só complementar, Sidney, que eu fui deselegante e não agradeci nosso moderador, o Sidney, que foi muito importante para esse webinar. Faço aqui o agradecimento também. Sidney. Tchau, tchau. Tá legal. Tchau, tchau, querida. Tchau, tchau. Este foi mais um webinar pelo CROSP. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Fique atento às redes sociais do CROSP e acompanhe a nossa programação. Até o próximo encontro.